Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam nas vossas vidas. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia que Ele nos concede de estarmos aqui neste momento, neste dia tão maravilhoso, ensolarado, dia esse que assim o Senhor fez para cada um de nós. E neste momento, amados e queridos ouvintes, iremos dar início a uma série de estudos da Palavra de Deus, que vai trazer para nós reflexão, despertamento. E nesse momento, queremos juntos ler e dar início a esses estudos, lendo as cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós daremos início a uma dessas cartas, onde Paulo escreveu à igreja, aos irmãos que moravam lá em Colosso, na cidade de Colosso, os nossos irmãos em Cristo, os colossenses. E a partir do capítulo 1, versículo 21 a 23, nós iremos aprender a respeito da reconciliação por meio de Cristo. Tema este que nos traz muita atenção. A começar dos versículos 1, nós vamos analisar por que Paulo escreve esta carta aos irmãos. Então, ao dar início, nós iremos orar ao Senhor, pedir ao Senhor sua graça, sua misericórdia, entendimento na sua palavra. Pai, neste momento nos coloquemos diante de Ti, Senhor, para juntos Te agradecer por mais uma oportunidade que nos concede. Estamos aqui, Senhor, juntos para aprender a Tua palavra. Deus, neste momento, queremos Te pedir, dá-nos sabedoria e entendimento na Tua palavra, discernimento, para que possamos assim falar, também ouvir e praticar a Tua palavra. Deus, nos ajuda, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a partir do versículo 21, capítulo 1, a partir do versículo 21 ao 23, que diz a seguinte expressão: E a vós outros também que, outrora, eras estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura,
debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nos versículos 21 a 23, Paulo, ele aqui expôs a condição anterior em que os colossenses se encontravam por causa da reconciliação mediante a morte de Jesus. Eles seriam apresentados a Deus através da palavra, através da reconciliação, seriam apresentados santos, separados e inculpáveis perante Deus. Porém, Paulo aqui, ele adverte, ele admoesta, ele exorta. No versículo 23, que tudo isso será apresentado a Deus se permaneceres na fé. E a condição anterior dos colossenses, no versículo 21, Paulo ele aqui relata dizendo: e a vós outros também que outrora eras estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. A expressão outrora eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, Paulo aqui descreveu primeiramente a situação anterior dos colossenses nos seguintes termos: e a vós outros também que outrora eres estranho e inimigo do entendimento pela vossa obra maligna. Além deste versículo estranho, que no grego, no hebraico, é psicode, apalotrio, só aparece em Efésio, no capítulo 2, versículo 12, e o capítulo 4 e o versículo 18, em que é traduzido por estranho, significa alheio. Respectivamente, em Efésio, o termo se aplica especificamente aos gentios. Mas aqui ele tem uma aplicação mais ampla a irmãos colossenses, oriundos de diversas origens, ou seja, ali tinha no meio pessoas de diversas partes do mundo, de outras cidades, né? No passado, os colossenses eram estranhos a Deus. Pessoas que não serviam a Deus. Talvez falavam em Deus, abriam sua boca e diziam: eu creio em Deus, eu confio em Jeová, eu confio no Senhor. Mas em si eles não tinham, eles eram pessoas afastadas. Suas mentes eram malignas. Por que malignas? Porque só pensavam a maldade, não tinha nada de Deus. Não tinha a mente de Cristo. A atitude deles os levara a práticas pecaminosas, de modo que, como outros, lá em aos Romanos capítulo 3, 23, aos Romanos capítulo 3, 23, diz:
Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a atitude deles, dos colossenses, era uma prática maliciosa, prática pecaminosa. De modo que estavam separados de Deus por causa do pecado. Por causa de suas mentes rebeldes, afastaram-se de Deus, fazendo afastar-se deles. O pensamento perverso conduz a atos hostis. O resultado é que Deus responde com hostilidade para com os que agem com hostilidade para com Ele. Uma mentalidade mundana dificulta a aceitação da reconciliação que Jesus propõe. Enquanto ser humano, enquanto nós estivermos com a mente ainda envolvida nas coisas do mundo, pensando, praticando as coisas do mundo, nos afastamos de Deus e Deus se afasta de cada um de nós. Então, precisamos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina. Paulo aqui mostra as condições que os colossenses estavam vivendo. E Paulo, ele coloca aqui também, se atentares à palavra de Deus, se atenderem à palavra de Deus, vós sereis apresentados como santos, separados, inculpáveis. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, veio para que eu e você, nós tivéssemos vida, e vida essa com abundância. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 18, diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu próprio coração. Eles tornaram maus porque excluíram Deus de seu entendimento. Foi preciso o apóstolo Paulo escrever essa carta aos Colossenses, advertindo: olha, volta o teu entendimento ao Senhor. Precisas voltar, precisas te reconciliar com o teu Senhor. A reconciliação mediante a morte de Cristo é o versículo 22 do capítulo 1. Paulo, ele agora mostra no versículo 21 o estado, a posição que se encontravam os colossenses. No versículo 22, ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Quem? Jesus. Mediante a sua morte, a morte de Cristo, foi para nos trazer reconciliação, reconciliar o homem com Deus através da morte de Cristo, quando nós assim reconhecemos.
para apresentar-vos perante Ele, Deus Santo, inculpáveis, irrepreensíveis. A parte A do versículo 22 é muito interessante e precisamos entender. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Mesmo tendo sido antes inimigo de Deus, no entendimento, e sua ira tenha caído sobre eles, Jesus tornou possível a amizade mediante a sua morte. Paulo aqui diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Este pensamento está relacionado com uma expressão no versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Duas coisas foram realizadas pela morte de Jesus. Primeira, ele tirou o obstáculo do pecado que impedia a reconciliação do homem para com Deus. E o segundo ponto, através da sua morte, através da sua compaixão e amor, ele proveu um motivo para os que antes eram inimigos. No entendimento, tornaram-se amigos de Deus, dedicados. Então, houve uma mudança, mas para que isso acontecesse, foi preciso que os colossenses, os irmãos ali colossenses, eles retrocedessem. As suas mentes estavam envolvidas nas coisas mundanas deste mundo, nos prazeres deste mundo, e estavam se esquecendo de Deus. Porém, Paulo, homem de Deus, ministro da palavra, ele os advertiu. E assim, os colossenses, voltando ao primeiro amor, reconciliaram-se com Deus. Precisamos parar para pensar, refletir, aonde eu parei e voltar e retroceder